Toda quarta-feira eu trago uma análise de uma crônica do livro O Ser Adoecido, Crônica da Agonia, do Dr. André Marroig, médico psicanalista e professor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Hoje a reflexão gira em torno de um tema fundamental para a psicanálise e também para a literatura: a incapacidade do sujeito de suportar sua própria destrutividade. E essa é uma questão que aparece nos grandes textos da literatura universal. Dostoiévski, por exemplo, em Memórias do Subsolo, nos apresenta um protagonista que não apenas reconhece sua agressividade, mas se compraz em sua própria miséria. Shakespeare, em Otelo, nos mostra como a projeção e a paranoia podem levar um homem a transformar o amor em destruição. Mas o que esses autores nos ensinam é que, muitas vezes, o maior inimigo do sujeito não é o outro, mas ele próprio. E é exatamente isso que encontramos na crônica que vamos analisar hoje. Se você já percebeu que em muitos momentos as discussões não são sobre o outro, mas sobre nós mesmos, acompanhe até o final esse vídeo. A cena descrita por Marroig é universal. Um casal discute e em poucos minutos o motivo inicial da discussão desaparece. O que começa com uma pequena discordância logo se transforma em um dossiê de ressentimentos. Uma reencenação de todas as falhas e mágoas acumuladas ao longo da relação. E por que isso acontece? Bem, se há algo que a psicanálise e a literatura nos ensinam, é que o conflito raramente é apenas sobre o que parece ser na superfície. Quem nunca viveu pequenas questões do dia a dia que acabaram se tornando gatilhos para as disputas emocionais muito mais profundas? Ou conhece um sujeito que constantemente resgata conflitos antigos, como se nada tivesse sido resolvido, e os lança sobre o outro? A comunicação, quando se transforma em um jogo de ataque e defesa, o objetivo não é mais compreender o outro, mas vencê-lo. Essa dinâmica aparece na literatura de forma recorrente. Dom Casmurro, de Machado de Assis, por exemplo, nos mostra um narrador que, em sua obsessão por encontrar traição onde talvez não houvesse, destrói a própria relação. E no fim, ele não destrói apenas a relação, ele se destrói. Porque o que está em jogo nesses conflitos não é o outro, mas aquilo que o outro desperta em nós. A crônica também nos apresenta um fenômeno comum e revelador: a ideia de que sabemos o que o outro está pensando, mesmo que ele jamais tenha verbalizado. Em quantas discussões já não ouvimos ou dissemos: Eu sei o que você está pensando. Você não disse, mas eu sei que quis dizer. Isso nos leva diretamente ao conceito psicanalítico da projeção. O que isso significa? Significa que, muitas vezes, o que acreditamos que o outro está pensando nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro de nós. Algumas pessoas fazem isso projetando no outro aquilo que não conseguem admitir em si mesmas. Outras reinterpretam palavras e gestos, convencendo-se de que são vítimas de algo que não necessariamente está acontecendo. E há também aquelas que entram em ciclos intermináveis de conflito, onde o objetivo não é buscar a verdade,
mas encontrar justificativa para descarregar sua própria angústia. Essa mecânica pode ser vista em clássicos como O Rei Lear, de Shakespeare. O rei, incapaz de suportar a ideia de que poderia ser rejeitado, projeta nos filhos intenções que não estão necessariamente ali. O resultado? Uma espiral de desconfiança e destruição. Na vida real, esse mesmo fenômeno acontece o tempo todo. E a consequência é sempre a mesma. O sujeito não luta apenas contra o outro, mas contra si mesmo. Outro ponto essencial da crônica é a forma como os conflitos mais intensos tendem a acontecer entre aqueles que mais se amam. Isso nos leva à ambivalência emocional, um conceito psicanalítico que explica como o amor e o ódio não são opostos, mas forças que coexistem. Quem ama também odeia, porque toda relação íntima implica frustração e desejo. Quando o ódio toma a dianteira, o amor se obscurece temporariamente e o outro passa a ser visto como um inimigo. Essa ambivalência aparece de forma magistral em O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Fiz até uma pausa aqui para mostrar para vocês essa edição do CLC, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, gente. Tá maravilhosa essa edição. Ela não é bilíngue, tá bom? Mas ela vem com card. Aqui, dá uma pausa aí para vocês lerem. Tá tortinho, peraí. Vem com o marcador de livro. Então fica aqui minha recomendação de clube de leitura. Agora, voltando ao nosso raciocínio, em Morro dos Ventos Uivantes, Heathcliff ama Catherine, mas sua incapacidade de lidar com o sofrimento o leva a transformar esse amor em destruição. E essa é a grande ironia. Quanto mais o sujeito rejeita sua própria agressividade, mais essa agressividade toma conta dele. A questão central da crônica não é apenas sobre conflitos interpessoais, mas sobre o que fazemos com nossa própria agressividade. Vivemos em uma época em que qualquer expressão de raiva ou descontentamento é vista como um problema a ser eliminado. Mas a literatura nos mostra o contrário. Basta ler Hamlet, onde a tentativa de sufocar o desejo de vingança só faz com que ele se torne ainda mais intenso. E então, o que acontece quando a sociedade decide que certas emoções devem ser eliminadas, em vez de compreendidas? Para alguns, a raiva reprimida se manifesta como rancor silencioso, que envenena as relações lentamente. Para outros, a repressão se transforma em vitimismo, onde tudo passa a ser visto como uma agressão externa. E há aqueles que, incapazes de nomear suas frustrações, explodem de maneira desproporcional e destrutiva. O problema não está em sentir esse ódio, essa agressividade. O problema está em não saber o que fazer com ela. A crônica de André nos leva a uma reflexão profunda sobre o que acontece quando o sujeito se recusa a lidar com suas próprias sombras. E isso é algo que tanto a psicanálise quanto a literatura nos ensinam há séculos.
O sujeito que não suporta sua agressividade tenta depositá-la no outro. Ele busca se convencer de que é vítima de algo externo quando, na verdade, está lutando contra si mesmo. E, ao fazer isso, ele entra em ciclos de destruição que poderiam ser evitados se tivesse coragem de olhar para dentro. Essa reflexão não é sobre como evitar brigas, é sobre o que o conflito revela sobre nós mesmos. Se você gostou dessa análise, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui fica o meu convite para você que já é psicanalista, está clinicando e gostaria de aprimorar a sua clínica. Torne-se membro da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E para se tornar membro da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, basta preencher o formulário que eu vou deixar aqui na legenda. Nós entraremos em contato com você, marcaremos uma entrevista e você será muito bem-vindo na escola. Nos vemos na próxima quarta-feira com mais uma crônica do livro O Ser Adoecido, Crônicas da Agonia. E mais um mergulho na literatura e na psicanálise, para nos mostrar o que elas têm para nos ensinar. Combinados? Fico te aguardando no próximo vídeo.